Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor José de Souza e este é mais um vídeo para o canal Pastor José de Souza, falando de paz. Hoje, uma sexta-feira abençoada, dia 1º de outubro de 2021. E hoje temos uma palavra maravilhosa da parte de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: não temas, porque o que Deus prometeu para a sua vida, certamente Ele cumprirá. A palavra do Senhor está registrada em Números, capítulo de número 19. A Bíblia Sagrada nos afirma que Deus ele vai falar pela boca de Balaão, dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria? Prometeria ele e não cumpriria? Vivemos hoje em uma época, amados, em que multidões de pessoas estão desesperançados, porque estão pautados em uma promessa, a qual eles, da noite para o dia, eles colocaram em sua mente, colocaram em seu coração, que essas promessas não vão se cumprir, que Deus o esqueceu de você, que Deus o abandonou, ou simplesmente a mensagem foi dita pela boca de um homem natural e que Deus não estava naquele negócio. Mas ao longo da história, a Bíblia nos mostra diversas formas e maneiras em que Deus se revelou para cumprir a sua promessa. Deus ele tem o seu tempo, o seu sistema cronológico, ele é diferente do nosso. Ele não se condiz com o nosso relógio. Deus não precisa de relógio para cumprir as promessas que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Deus precisa apenas que nós continuamos crendo que acima de qualquer situação, Ele é um Deus capaz de fazer tudo aquilo que Ele tem prometido na sua vida. Por causa dessas promessas que muitas vezes parece estar tão longa, estar tão distante, tão difícil de se cumprir, multidões de pessoas têm desistido da fé. Multidões de pessoas têm abandonado a presença de Deus, indo após outros pensamentos, atitudes e direções. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma certeza de que Deus ele só pode fazer o milagre acontecer nas nossas vidas quando nós permanecemos debaixo da sua presença, quando nós permanecemos debaixo da sua promessa, quando nós permanecemos debaixo da posição e da bendita mão de Deus. A palavra de Deus afirma pela boca do apóstolo Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo exato o Senhor vos exaltará. Ou seja, para tudo há um tempo determinado por Deus debaixo desta existência. Não adianta você querer ultrapassar ou adiantar, abreviar o tempo de Deus. Também não adianta você pensar em desistir, porque as bênçãos de Deus parecem estar demorando. Para tudo há um tempo de Deus operar em nós. Deus opera em nossas vidas mediante as condições que nos encontramos, porque o que acontece em nossas vidas, o que Deus faz em nossas vidas, ou o que acontece pelo nosso intermédio, não se trata da posição, do título ou da situação que eu sou ou deixo de estar. O que vai acontecer na minha vida, o que Deus vai fazer, trata-se das condições que eu me encontrar no momento. Deus, Ele está dos céus olhando para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Dado as condições que nós encontramos no momento,
É a situação que vai atrair o olhar de Deus para nós e vai fazer com que a bênção de Deus chegue até as nossas vidas. Por que que muitas pessoas esperam, quem sabe, muito tempo, mas de repente, do nada, você entende que o tempo continuou passando e esta pessoa não recebeu as bênçãos a qual foi prometida em sua vida? Muito pelo contrário, parece que as coisas estão se desandando ao ponto de você ver ele cada dia definhando das bênçãos de Deus, desistindo das promessas. O problema é porque ele permaneceu firme, confiante até um estado, até um dado momento. Mas de repente, do nada, ele mudou as condições, o posicionamento que ele tinha para com Deus, ele reverteu ele inverteu ele. E agora, uma vez que nós saímos da presença de Deus, do projeto de Deus, Deus ele vai recolher as suas mãos e vai reter aquela promessa. Livro de 1 Samuel, se não me engano é capítulo 1, capítulo 2, não me foge a memória, você pode conferir, eu só sei que o versículo 30, antes do verso 30, Deus faz uma promessa com a casa de Eli. Deus faz uma promessa com a casa de Eli, e ele diz que seria com a casa de Eli perpetuamente, ou seja, eternamente. Isso é um juramento, gente, isso é um estatuto, isso é uma promessa que Deus fez, que estaria com a casa de Eli para sempre. Só que quando chega no versículo 30, o Senhor mesmo diz: eu havia prometido estar com a casa de Eli eternamente, mas longe de mim agora fazer tal coisa. Por que que Deus agora retém a sua promessa? Existe uma passagem, existe um ditado popular, que Deus não volta atrás ou que Deus não se arrepende. Deus se arrepende sim. Deus arrependeu de ter feito o homem. Deus arrependeu no deserto, quando o povo só pecava contra ele, quando o povo só pensava em maldade. Ele disse para Moisés: Moisés, eu vou destruir a raça humana. Eu vou matar esse povo. Mas Moisés interfere e Deus então se arrepende também e não mata o povo. Mas a Bíblia diz que nesta promessa Deus se arrependeu de ter feito esta promessa com a casa de Eli, porque dado a promessa de Deus, não se cumpre a condições que eu me encontro. O posicionamento, depende do posicionamento que eu estiver diante de Deus, esta bênção nunca vai chegar na minha vida, este milagre nunca vai chegar na minha vida, este socorro nunca vai chegar na minha vida. Eu preciso permanecer na presença de Deus para que as bênçãos do Senhor cheguem até a minha vida. Provérbios 10, 22 diz que as bênçãos do Senhor nos enriquece e ela não acrescenta dor. Então as bênçãos de Deus, ela quer chegar sobre as nossas vidas e nos trazer riqueza. Mas o que o salmista diz em Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, enquanto nós estivermos calçados na palavra, enquanto nós estivermos calçados no Evangelho da Paz, nós estamos fundamentados na presença de Deus, na promessa de Deus. A promessa de Deus está preparada para cumprir nas nossas vidas. Mas uma vez que nós desistimos dos planos de Deus, Deus ele tem tudo para mudar os seus parâmetros, os seus propósitos e não cumprir aquilo que ele prometeu. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio 28, existe ali cerca de multidões de bênçãos que Deus promete com juramento. Mas embaixo ele diz: farei tudo isso se guardares as minhas palavras e os meus estatutos. Então existem bênçãos nas nossas vidas que ela só vai chegar mediante o nosso cumprir os estatutos do Senhor. E neste dia o Senhor tem uma mensagem para a tua vida: não temas, continue firme na presença de Deus. Não temas, continue confiando na presença de Deus. Não temas, continue acreditando, porque tudo que Deus prometeu irá cumprir na sua vida se você permanecer no propósito de Deus. Se você permanecer nos planos de Deus, Deus irá fazer na sua vida coisas maiores do que você possa imaginar. Então acredita em Deus,
Permaneça no Senhor, porque Deus está alcançando a sua vida nesta manhã, Deus está alcançando a sua vida nessa tarde, Deus está alcançando a tua vida nesta noite. O milagre de Deus vai chegar na sua vida, assim diz o Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, eu apresento nesta hora este lar, esta família, esta pessoa que até aqui, meu Deus, tem esperado no Senhor. Ajuda ele a continuar crendo e não temer no Deus da providência, no Deus da provisão e no Deus que cumpre promessas. Seja com eles, tocando, meu Pai, nos lares e abençoando. Eu te peço e creio na resposta do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde e compartilhe este vídeo e também se inscreva em nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.